Olá, como você está? Tudo bem? Hoje a leitura de um livro sagrado será baseado no livro de Daniel, capítulo 6. O livro de Daniel é um dos livros do cânon bíblico cristão, está no Velho Testamento e também do Tanakh judaico. O capítulo 6 de Daniel diz o seguinte: E o rei Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei, inclusive, planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Olha que coisa! A gente está falando aqui de Daniel, um dos profetas hebreus, que vivia ali no Império Medo-Persa como exilado da tribo de Judá. E aqui diz que quando o rei Dario o colocou sobre uma condição, né, de governança, absolutamente nada encontravam de errado nele. Ou seja, as suas qualidades, a sua competência, o seu desejo de fazer o melhor o levaram a ser irrepreensível. E essa condição de Daniel acabou gerando um desconforto por parte daqueles que estavam à sua volta. Os outros supervisores, os outros sátrapas, governadores, eles começaram a invejar, eles começaram a se incomodar com aquilo. Mas percebam bem, Daniel era irrepreensível, honesto, não era negligente, era fiel, tinha todas as qualidades, reunia todas as qualidades de um bom governador. Mas, ainda assim, ainda que ele tivesse todos esses atributos, ele não passou incólume, ele não passou de forma a não ser afetado pela inveja ou por aquele sentimento ruim que estava sendo despertado no coração dos seus contemporâneos, dos seus colegas. Tanto é que eles fizeram algo. Eles falaram, bom, se com Daniel a gente não consegue pegar ele por aqui, a gente pode pegar ele por um outro lado. A gente pode pegar ele de repente pela adoração dele, dentro da lei do Deus dele, porque sabiam que Daniel também ele era um homem espiritual. Aí chegaram para Dario, o rei, e disseram, Dario, fazemos o seguinte, por que você não emite um decreto para que todo aquele que não prestar a adoração a você, mas prestar a algum outro Deus, alguma outra pessoa, durante os próximos 30 dias seja jogado na cova dos leões, seja condenado à pena de morte. Daí, Dario falou, tá bom, ok. E foi lá e assinou o decreto. O que aconteceu? Daniel, ainda sabendo do decreto, ele continuou a exercer as suas atividades espirituais. Diz o relato sagrado de que Daniel, ele, mesmo sabendo, ele 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e conversava com Deus. Inclusive, muito interessante o versículo quando diz, quando Daniel soube que esse é o versículo 10, tá? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que acostumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Ele tinha também, além de outras qualidades que aqui conseguimos ver no relato, ele tinha um coração grato. Ele carregava consigo uma gratidão a Deus por tudo aquilo que ele tinha, por tudo aquilo que ele havia alcançado,
pela sua posição, por poder, através da sua posição, também ajudar o seu povo. Percebe? Ele tinha uma atitude de gratidão. Mas aqueles que estavam e fizeram um plano muito ardiloso para poder pegar Daniel, eles levaram essa informação ao rei. Daí diz o relato sagrado que o rei lhe ficou extremamente, falou, mas puxa, mas Daniel, fez de tudo para salvar Daniel, mas daí eles, muito espertos, falaram, veja, rei, veja, ó rei, que o rei não pode voltar atrás da sua palavra. Uma vez que decretou algo, isso deve acontecer. Dario, muito contrariado, ele então teve que lançar Daniel na cova dos leões. Mas, como sabemos também um pouco, se você não sabe, né, Daniel, ele foi salvo da cova dos leões. Deus enviou um anjo e esse anjo protegeu então a Daniel, fazendo com que ele passasse totalmente ileso por aquela cova. Nesse momento, mas ainda assim, né, nesse processo de ir até a cova, Daniel, ele poderia ter pensado, puxa, mas eu sou um homem tão correto, eu sou um homem tão, tão justo, busco fazer tão bem o meu papel, tanto como adorador de Deus, como também de servo do rei. Isso não é justo, não é correto, onde que está a justiça divina? Ele poderia ter, talvez, entrado aí num rodamuinho de pensamentos, numa crise, uma crise existencial, uma crise espiritual, mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E ele passou ileso pela cova, por aquela pena de morte. Ora, mas e aqueles que estavam planejaram e foram bem-sucedidos na sua intenção de fazer mal a Daniel? Uma vez que Daniel foi salvo da cova dos leões, Dario então lançou todos aqueles que haviam planejado na cova dos leões, e diz o relato que imediatamente os leões já os devoraram. Portanto, fica aqui a lição, fica aqui essa reflexão, né? O fato de sermos adoradores fiéis, corretos, irrepreensíveis, não nos fará passar ileso por sentimentos ruins, por pensamentos invejosos, por pessoas que talvez, por sua inabilidade, por sua falta de capacidade, não conseguem talvez exercer as atividades na mesma qualidade que nós. Isso pode acontecer, tá? Mas mantenha-se íntegro. Entenda que isso faz parte de um processo e mais lá na frente você entenderá todos os porquês e certamente será honrado. Foi isso que aconteceu com Daniel. Além de eles lá que haviam planejado terem levado a pior em tudo isso, Daniel ele foi colocado numa posição de ainda maior destaque. Portanto, aguarde, espere em Deus, seja grato, entenda que todas as coisas cooperarão para o seu bem, e assim se dará. Portanto, essa é a mensagem de hoje, a reflexão de hoje. Obviamente espero que não se limite a essa reflexão que estou trazendo, mas baseado nesse relato, você consiga fazer alguns outros desdobramentos para a sua vida, para o teu crescimento, para a tua expansão, para a sua evolução espiritual. Um grande beijo no seu coração e até a próxima.